mais um Talks on Board aqui direto da Fenatran 2024, mais uma vez com convidados, com temas especiais que vocês querem saber. Mas hoje aqui estou com dois convidados. Antes de apresentá-los, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai conversar. No mundo aí cada vez mais competitivo, o posicionamento de marca tornou-se um dos principais diferenciais para empresas de todos os setores. E mais do que produtos de qualidade, as empresas precisam comunicar valores, construir uma identidade forte e principalmente se conectar emocionalmente com os seus públicos. O posicionamento de uma marca vai além da propaganda, é uma estratégia que influencia como é que a empresa é percebida, como é que ela se diferencia da concorrência e aí, por fim, como é que ela conquista a confiança e a lealdade dos seus clientes. Nesse episódio, vamos discutir a importância do posicionamento de marca, como é que as empresas estão se adaptando às novas demandas do mercado e dos consumidores. Vamos explorar estratégias eficazes de branding, os desafios de manter uma marca relevante num cenário aí de constante mudança. E como é que as empresas podem alinhar suas promessas de marca com as suas ações e produtos. Recebo hoje aqui para conversar comigo no episódio de hoje Sheila Tomazoni, que é da casa, é gerente de clientes da Hands, que é também da Randon Corp. Bem-vinda. Muito obrigada, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Belos olhos, não é, gente, de Sheila. Vamos aqui agora para o nosso segundo convidado, que é o Maurício Correia, que é gerente de marketing da Iveco. Bem-vindo aqui ao Talks on Board, Maurício. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para a gente bater um papo que, para mim, é deslumbrante e fascinante. Para mim vai ser uma aula. Já vamos começar aqui para a gente não perder tempo. Quero começar falando com o Maurício, por favor, com a ajuda de Sheila. O que é posicionamento de marca? Vamos falar aqui de conceitos chaves, a sua importância no mercado atual, num setor tão competitivo. Como é que as empresas do segmento podem se diferenciar da concorrência? E o que torna uma marca realmente única, como a Iveco? Vamos lá. Bom, posicionamento de marca é tudo aquilo que a marca tem que transmitir para o seu consumidor, para o seu cliente, né? Então, a primeira coisa que tem que se fazer é falar o seguinte: eu existo para quê? Né? Qual a minha razão? Eu produzo, no nosso caso, nós produzimos caminhões e ônibus, veículos de defesa, com qual propósito? Qual a nossa missão aqui? Com base nessas respostas, você consegue montar um posicionamento de marca. Mas o mais interessante é que hoje, como você colocou na sua introdução, o posicionamento de marca não é a propaganda, e sim o seu valor. Porque hoje a propaganda é um meio para você tentar comunicar, e quando eu falo tentar, é porque nem sempre você consegue com a propaganda, né? E hoje o ambiente digital, ele não nos permite, por exemplo, tentar impor um posicionamento, uma mensagem, um propósito da marca que não seja verdadeiro. Porque hoje o consumidor, ele consegue entender e perceber que talvez aquela sua mensagem, aquele seu posicionamento não esteja tão adequado àquele propósito ou àquela ação que você esteja fazendo. Então você tem que reconhecer, antes de mais nada, qual é o seu momento naquela região, naquele mercado, para que você possa construir, sim, um posicionamento de marca que tenha credibilidade, que as pessoas acreditem. Mesmo que depois você tenha que fazer alteração nesse posicionamento de marca, e isso vai acontecer para você chegar numa ambição de um plano de 5, 10, 15 anos para frente. Então, é uma coisa muito legal essa mudança de que, normalmente, as empresas, antes de se posicionar, fazer o posicionamento da marca na sua ambição. Eu quero ser a empresa mais sustentável. Mas hoje você é sustentável? Né? Então, hoje, se você falar o seguinte: eu sou da marca X e sou uma empresa sustentável. Se seus atos, se seus produtos, se seu processo não tem nada de sustentabilidade ainda, ou ainda é frágil, o consumidor provavelmente não vai acreditar no seu posicionamento. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: eu sei o que eu disse, mas eu não sei o que o outro escutou. Exato. Não é? Exatamente. Eu acredito muito que o posicionamento de marca tem a ver com uma promessa. Aquilo que a marca vai vender como um ideal para o mercado. E aí entra a dissonância cognitiva, né? O que ela realmente entrega. Então, quando você fala assim, que hoje com as redes sociais a gente não tem como sustentar um posicionamento se ele não for verdadeiro,
Acho que a gente, como marcas, a gente tem a oportunidade de escutar muito mais os nossos clientes, porque a gente aproxima muito mais por meio das redes sociais. Mas as marcas que elas não têm um posicionamento firme, seguro e uma consistência naquilo que elas estão entregando, elas correm um risco, porque de fato o cliente se torna cada vez mais exigente. E isso eu acho que é o bacana, né, da entrada do digital. Ele tem a condição de interagir com as marcas num canal muito fácil de comunicação. Quando que a gente iria imaginar que a gente, como consumidor, iria interagir com marcas como Heineken, por exemplo, né? Que você vai lá numa rede social, você reclama do produto e você recebe um retorno. Então, eu acredito que o posicionamento tem a ver com isso, com uma promessa que você entrega para o mercado, para o seu cliente, e que ela é validada constantemente, né? Ratificada pelo nosso cliente a todo momento, porque ele tem essa condição de interagir com a marca, com a sua empresa, em qualquer lugar que ele estiver. E tá todo mundo vendo ali, né? Exato. Real time. Agora vamos dar um manual, então, para todo mundo, pelo menos na opinião de cada um dos dois aqui. O que vocês acham que é importante, elementos mais importantes para construir um posicionamento de marca eficaz no mercado hoje? Vamos lá. Como Vamos você dar o bem diz, segredo. assim, não existe Vamos dar a uma receita. fórmula, né? Mas existem pontos realmente muito importantes para a construção. A primeira coisa é o seu propósito, né? Para aquilo que você tá, para aquilo que você existe. O segundo é saber quem que você quer alcançar, para quem você quer vender ou prestar o seu serviço e onde você quer que esse serviço ou esse produto seja comercializado e seja alcançado. Então, esses pontos que todo mundo em faculdade ou na escola apresenta dos famosos 4 P's, eles nunca vão deixar de existir. Exato. Então, ele é a condição básica para você começar. Agora, o mais legal é que, além desses elementos, são as ferramentas para você depois chegar e divulgar. Isso que hoje está fascinante. Hoje está em número e depois a gente acho que vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu acredito muito na escuta do cliente do mercado. A gente sempre fala, né, no marketing, a gente fala da máxima do desenvolver o produto ou a solução a partir da escuta do cliente, mas como isso é difícil. Eu percebo que, em geral, as marcas elas estão muito focadas em resolver os seus problemas, né, os seus objetivos, as suas estratégias, e não necessariamente escutar genuinamente o cliente. Então, eu acredito que quando você escuta o cliente, você entende realmente qual é a necessidade dele, você consegue desenvolver uma solução e um posicionamento de marca que realmente atendem aquela necessidade. E aí você fideliza o cliente, fideliza o mercado. Mas isso na teoria, né, acho que é muito compreendido. Na prática, acho que a gente tem uma caminhada ainda Algumas falhas grande, no meio do assim, caminho. né, como mercado, como soluções. E aí a gente tem N exemplos, né, de como consumidores, de empresas que nos entregam um serviço muito ruim ou um produto muito ruim, né? E a gente tenta estabelecer esse canal de reclamar, de pedir apoio, de resolver. Então, eu acho que tem muita oportunidade no mercado para empresas que, de fato, queiram atender à necessidade do cliente e se importar, de fato, com aquilo que ele está buscando. Acho que tem um campo muito grande para ser explorado. Agora, desde que eu entrei aqui na Fenatran 2024, para você que está acompanhando e não vai estar aqui em nenhum dia, né, da feira, são muitas marcas, né? E então, num setor tão competitivo, como é que as empresas do segmento podem aí se diferenciar da concorrência? E o que torna uma marca realmente única? Vamos lá. Esse faz parte exatamente do seu posicionamento, né? O que eu tenho como propósito e como eu quero que as pessoas me percebam. E dentro desse planejamento, você tem que olhar, sim, os seus concorrentes. Quem está hoje aqui no mercado? Qual é a promessa que a Sheila falou aqui, né? O que eles estão entregando? O que eles estão pretendendo? Eu vou, e eu posso tomar essa decisão, fazer o mesmo, escolher o mesmo caminho? Não há problema nenhum. Vai ser mais árduo, vai ser mais sofrido, vai ser mais... vai gastar mais suor para isso. Agora, você pode ir para o caminho da diferenciação. Vai ser um caminho talvez mais curto, né? Mas também ele pode ter um outro detalhe que ele pode te nichar, te deixar específico para um determinado tipo de cliente e talvez essa não seja o objetivo primeiro da empresa. Então, por exemplo, no caso lá da Iveco, a gente resolveu se posicionar através de um tagline, de uma mensagem, de um slogan, que assim as pessoas entendem, que é criando novos caminhos. Por que isso? Primeiro que a gente tem que falar uma verdade, né? Nós não somos a montadora de caminhões mais tradicional do mercado.
Nós somos uma das mais jovens. Então, nós estamos chegando como uma opção. Esse é o nosso propósito, ser mais uma opção para o mercado de caminhões, para que ele possa consultar e não ficar preso às marcas tradicionais. Então, quando a gente fala assim, abrindo novos caminhos, eu estou dizendo um novo caminho, né? E quando eu estendo também abrindo novos caminhos, a gente está querendo que ele perceba outras características que sejam muito importantes para o negócio dele, como, por exemplo, a parte de serviços. Porque o mercado, e principalmente o mercado de caminhões, ele é muito separado a área de vendas e da área de pós-venda. O processo de compra, o processo de fidelização do cliente, ele não é um processo em toda a cadeia considerado como processo único. Não é fluido, né? Não é fluido, exatamente. E aí o que acontece? Você tem departamentalização. Quando a gente coloca o criando novos caminhos, é que a gente no nosso processo também se desafia. Qual é o novo caminho que eu tenho que fazer dentro da minha empresa, dentro da minha cultura, para oferecer alguma coisa diferente? Então, hoje a nossa área comercial, ela tem que estar totalmente habilitada na parte de pós-venda, de servitização para oferecer. E aí nós vamos chegar num outro desafio, que é o próximo passo, que é para a área de finanças. Porque quando o nosso cliente precisa de adquirir um bem, e o bem, um caminhão, tem um valor expressivo, ele precisa de ter a garantia do momento da compra do bem, do serviço que vai estar suportando ele e da forma de aquisição, que são inúmeras. E aí eu vou deixar para minha colega aqui falar um pouquinho, mas é um desafio a gente fazer esse ciclo todo. Então, o Abrindo Novos Caminhos é exatamente para isso. Eu acho que isso tem a ver com proposta de valor, porque é entregar além do produto, é facilitar a vida do cliente. Pegando o nosso exemplo, né, eu não apresentei a Rendes é uma plataforma de soluções financeiras e serviços da Randon Corp. Então, a gente traz, né, um propósito de tornar o difícil fácil. Porque a gente entende que os processos, principalmente, né, dentro das soluções financeiras, normalmente eles são percebidos como algo moroso, como algo complexo, né? O cliente quer comprar o produto e ele não quer se incomodar com o financiamento, ele não quer se incomodar com a documentação do consórcio, do seguro, ele quer facilidade. Então, quando a gente traz esse conceito, por exemplo, de tornar o difícil fácil, a gente quer dizer para ele assim, a gente entrega para ti o pacote completo. Entendendo qual é a necessidade dele e entregando a solução no momento certo. E aí eu acho que, em relação à questão da diferenciação, a gente vive num tempo onde os produtos eles são muito parecidos, né? É muito difícil a gente conseguir criar algo muito diferente do nosso concorrente. A gente tem uma velocidade de inovar muito rápida. Então, acho que a gente consegue entregar a diferenciação por meio do serviço, por meio de um atendimento mais completo, com um trabalho muito consultivo. E, nesse sentido, o marketing não trabalha longe de comercial, pós-vendas. Assim, não existe... Porque a promessa que a gente faz como marketing, ela é tangibilizada pelo nosso time comercial, pelo time de pós-vendas. Então, acho que exige também da área comercial um olhar muito mais amplo da necessidade do cliente. Aquilo que a gente diz assim, o vendedor vendeu, quando deu problema ele sumiu. Não existe isso, né? Se a gente quer fidelizar um cliente, se a gente quer se diferenciar, a gente precisa fazer parte da jornada dele. E entendendo em que momento cada solução pode ajudar alguma dor do nosso cliente. E olha que legal o posicionamento, né? Tornar o difícil fácil. Tornar o difícil fácil. Eu acho o financiamento muito difícil. Quando ela me conta isso, eu começo a acreditar. Porque é uma verdade o que ela está fazendo. Né? É uma questão cultural nossa entender que financiamento é uma coisa difícil de se entender. E ela fala, vai tornar fácil, eu já entendo que, esse pepino que para mim é difícil, ela vai solucionar para mim. Ela vai resolver. E eu vou ganhar a fidelização dela a partir do primeiro dia que eu for experimentar o serviço financeiro dela e ela me comprovar isso. Então, olha que legal a questão do posicionamento. A promessa dela... Eu acreditei, porque para mim realmente é difícil. E eu acho que a gente, como consumidores, uma coisa que é muito difícil a gente ter tempo. Né? A gente pode comprar tudo, mas tempo a gente não compra. Então, nós como consumidores e os nossos clientes querem alguém que facilite a tua vida. Sim. Gente, resolva a minha vida e eu vou ser fiel àquela marca. Né? Então, acho que um pouco do conceito é esse. Assim, se diferenciar entregando uma solução que ajude o cliente, facilite a vida dele. Torne o difícil fácil, no nosso caso da Rendes.
Vamos fazer parte 1 só desse episódio? Porque eu tô aqui... bom, meu nome é Juliana, eu sou locutora de rádio. Então, enquanto eu estava ouvindo o Maurício falar criando novos caminhos, eu já comecei a imaginar, Iveco, criando novos caminhos. E aí, a pauta chega para mim... Né, ali embaixo, em assinatura, Iveco criando novos caminhos, por exemplo, e a gente não imagina todo esse corpo até chegar. Então, ele explicando para mim, é meio mágico o marketing, né? O porquê que é criando novos caminhos, porque a Iveco é uma empresa nova e realmente são novos caminhos que estão sendo criados. Então, é muito mágico ouvir vocês falando tudo isso. Bom, vamos lá. Visão de futuro. Como é que vocês enxergam o futuro do posicionamento de marca no setor automotivo? E quais tendências de branding você, Maurício, você, Sheila, vocês acreditam que vão ganhar mais força nos próximos anos? Muito bem. Não existe uma fórmula, até porque tudo se muda, o comportamento muda. Então, qualquer posicionamento, de novo, você tem que saber como está se comportando o seu cliente-alvo, né? Para você se identificar com esse posicionamento. Então, não existe, primeira coisa, não existe regra, né, para isso. Agora, existem sim as tendências, que são coisas que a sociedade começam a exigir das marcas. Por exemplo, o tema ESG. A questão de diversidade é super importante. E aí você tem que pensar assim, que ferramentas eu começo a usar para mostrar que a sociedade me pede uma diversidade, inclusão, e que não seja uma coisa para propaganda, para o discurso falso, que hoje ninguém aceita mais. Tipo, só tamo junto não funciona mais. Exatamente. Eu acredito, eu permito mulheres no comando da minha empresa, se você não tem mulheres no comando da sua empresa, né? Então, isso ninguém acredita mais, né? E existem hoje, a própria sociedade também exige ter esses números disponíveis para todo mundo. Então, qualquer pessoa hoje que faz uma pesquisa em coisas, tem acesso e começa a descobrir essas questões todas. Então, em termos de futuro, você vai seguir essas tendências que a sociedade cobra. E quando eu falo sociedade, estou falando sociedade geral, mas como a Sheila comentou aqui muito, dessa ouvidoria do cliente. E apesar de ela ser difícil, hoje ela é mais fácil. Se você voltar um pouquinho no tempo, e eu não vou falar de muito tempo, vamos colocar aí 10, 15 anos, para você fazer uma ouvidoria bem feita, você investia muito, porque você tinha que fazer o que a gente chamava de clínica, né, com clientes, contratar as pessoas para irem, pagar passagem, levar e tudo mais e tal. Hoje, com um chat, com a conexão que você precisa estar sempre aberto, do cliente, rede social, e essa resposta é muito importante, que ela falou assim, às vezes eu tenho que reclamar ou elogiar uma marca, mas só isso não basta, essa marca precisa de fazer a conexão comigo, então eu tenho que ter uma estrutura de diálogo muito bem estruturada, porque ninguém gosta de deixar você, o que a gente chama lá em Minas de no limbo, né, de falar oi, levantar a mão, falando sozinho ali. Oi, e a gente tem que aprender que no ambiente digital isso acontece. Quando você entra numa loja de departamento, você vai no balcão e você fala assim, oi, se a mulher que está no balcão, a atendente ou o atendente que está ali não te responde, você fica no limbo. Embora. A rede social é a mesma coisa. Se você manda um oi, digita um oi, aperta enter para ele enviar, e você não tem esse oi, é o mesmo sentimento. Você não volta. Não volta. Eu acredito que quando a gente olha para o futuro, essa integração da jornada, eu vou voltar a falar do cliente, porque eu acho que é um tema que me encanta muito, porque marketing está a favor, né, está a serviço do cliente. A jornada do cliente, ela não é óbvia, é isso, ele vai no ponto de venda, conversa lá com um concessionário, ele entra na internet, ele vê um vídeo no YouTube, ele vai numa rede social. Eu acho que o grande desafio que nós temos como marca, ainda evoluir, embora se fale disso há muito tempo, é um olhar para dados. É você conseguir entender os dados que estão disponíveis, porque tem muita informação disponível, estruturar esses dados para conseguir fazer uma abordagem certa com o cliente. Nós trabalhamos com produtos, né, posso dizer nós, que eles não são produtos que o cliente vai lá simplesmente compra no e-commerce. A gente tem ainda uma figura muito importante, que é o vendedor que faz essa abordagem. Então, acho que quando a gente olha para o futuro, acho que tem um caminho ainda para avançar de analisar toda a massa de dados que a gente tem disponível para conseguir ser mais assertivo na abordagem ao nosso cliente, ser mais direcionado, entender exatamente aquilo que ele precisa. E aí é interessante, porque isso reforça o conceito de que marketing não é só publicidade.
é uma disciplina muito mais ampla, né? Você entender os movimentos de mercado, entender tendências, olhar para a concorrência e, a partir dessa análise toda, direcionar os seus esforços. Então, eu daria esse viés, assim. Claro, tem a inteligência artificial também, que acho que entra para contribuir muito com esse olhar, né? Então, entre dados e inteligência artificial, acho que tem um caminho que temos que amadurecer ainda enquanto organizações. Uma feira como essa é muito importante, né? Porque de repente a gente tem empresas aí que estão começando. Como eu estou com 2 experientes aqui, eu quero fechar com um conselho de vocês, um conselho importante sobre construção e posicionamento de marca. Agora eu tenho um depoimento aqui que capaz até já estou, né, ficando um pouco emocionado, que aconteceu hoje, no dia de hoje, né? Essa feira é uma feira importante porque você tem um contato físico com as pessoas, né? Então você tem o retorno, a satisfação ou a queixa da pessoa ali, você percebe pelo gesto, pelo olhar. Então essa troca é muito legal. E na última edição nós tivemos a visita de um grupo de 3 caminhoneiros que eram surdos-mudos no nosso stand. E nós cometemos uma falha. A gente não tinha nenhum especialista para conversa com a linguagem dele, com Libras. E aí, esse ano, no planejamento, nós reviramos a casa e tal e falamos assim, olha, o que funcionou e o que não funcionou. E aí, uma funcionária minha falou, gente, pelo amor de Deus, eu passei muito aperto, chegaram 3 caminhoneiros lá e eu não consegui comunicar. E eu vi que uma conseguia fazer a leitura labial, mas eu não conseguia me expressar, isso foi muito ruim. Vamos colocar um profissional disso. E a gente falou, legal, vamos colocar e tudo mais. Isso ano passado? O ano passado, na última edição, há 2 anos atrás. Sim. Colocamos, então, tomamos a decisão, né? Vamos corrigir esse erro e colocamos. Quando foi ontem, e aí, gente? Como é que foi o atendimento, fazendo o primeiro encontro no final do dia, o que deu certo? Primeiro dia tem muito ajuste numa feira dessa. E aí eu falei assim, não, foi tudo bem, então o atendimento fluiu e tal. Eu falei assim, alguma coisa que a gente não conseguiu comunicar? Não apareceu ninguém. E hoje esse mesmo grupo apareceu. E foi tão bonito, porque eles chegaram, depois foram bem atendidos, eu não estava por perto, e procuraram, né, o departamento de marketing para conversar. E quando chegou era o mesmo grupo e eles vieram dar os parabéns, que eles não conseguiram conversar em nenhuma marca e conseguiram fazer essa conexão com a gente. Então, para a gente de marketing, isso é único. Experiência legal. Hein? Muito legal. Deixou a apresentadora emocionada. Ainda bem que é a vez da Sheila dar o conselho dela aqui. Eu acredito que construção de marca é um passinho de cada vez. Principalmente porque, em geral, né, tanto as pequenas quanto as grandes empresas, elas têm investimentos que são restritos, né? A gente gostaria, talvez, de fazer muito mais do que aquilo que é possível. Então, eu acredito muito na consistência e na constância. E em alguns momentos, a gente até se pergunta assim, será que está dando certo? Né? Vamos lá fazer uma pesquisa, vamos entender se o cliente já está nos reconhecendo. Eu diria assim, não desistam, porque a gente não constrói uma marca de uma hora para outra. É um trabalho de longuíssimo prazo. E a gente precisa fazer também um processo de convencimento dentro da organização de que esse tema é importante, para que no momento de crise não seja a verba de marketing a primeira a ser cortada. Então, eu acredito muito assim que quando você tem consistência naquilo que você está fazendo, de forma constante, e estudar sempre, estudar tendência, tá sempre buscando comprovar resultado dentro daquilo que você faz. Isso é um desafio muitas vezes para a gente, né? Porque a gente faz investimentos, você nunca sabe o que fez o cliente aderir à sua marca. Tem vários elementos, né? Como eu falei, a jornada não é tão óbvia, a jornada do cliente. Ele escuta na rádio, ele vê na rede social, ele vê anúncio na TV, um amigo fala da marca. Mas o que fez ele comprar? Então, a gente precisa ajudar, inclusive, as organizações a trazer um discurso até mais racional, muitas vezes para o marketing, né? De comprovar que aquilo vai gerar resultado. Mas a gente tem que ser paciente nesse processo. E por isso o aprendizado é tão legal, né? Isso. A gente não vem para uma primeira feira sabendo tudo que vai acontecer. Você é surpreendido, mas não dá para desistir. Se vocês tivessem desistido da ação, se não tivessem aprendido com aquilo que aconteceu há 2 anos atrás, hoje talvez você não teria esse depoimento para contar. Então, acho que é isso, é essa constância e não desistir. Porque a gente vai ter, o mercado muda,
as ferramentas mudam, né? E a gente precisa ir se adaptando nesse processo todo. É muito louco que vocês viram que a gente falou aqui de IA, mas a gente também falou de humanidade, né? Do olhar atento para o cliente, para esse grupo, né? Que chegou aqui nessa edição aqui da Fenatran 2024. Gente, muito obrigada. Que aula, foi um prazer. Por mim, a gente ficava mais tempo aqui conversando. É um tempo que eu gosto muito, confesso. Mas a gente tem mais gente para trazer aqui. Então, muito obrigada. Eu conversei com o Maurício Corrêa, que é gerente de marketing da Iveco, e também com a Sheila Tomazoni, que é gerente de clientes da Rents, que faz parte da Randon Corp. Obrigada mais uma vez. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Foi um prazer trocar, né, experiências e realmente a gente poderia ficar aqui horas falando, horas, né? E horas, o assunto infinito. que a gente gosta, Exatamente. o assunto foi. Obrigada. É isso aí. Maurício. Agradeço e convido a todo mundo que está nos ouvindo e assistindo também para que venha aqui na Fenatran, visite o stand da Iveco, que visite todos os stands, porque aqui você tem a solução completa para o negócio de transporte de cargas e também, por que não, as questões financeiras e tudo mais que envolve no setor. Muito obrigado pelo convite e pela participação. Obrigada. Muito legal. Muito obrigada. Muito obrigada. Criando novos caminhos, Iveco. Muito bem, Talks on Board. Esse é o foco hoje aqui. A gente volta em breve com mais uma edição aqui, mais um episódio do nosso podcast. Até lá. Fechou, gente. Ai, meu Deus! Como